Olá, meninos do oitavo, bom dia, tudo bem com vocês? Então vamos lá começar mais uma aula hoje. Hoje nós vamos fazer mais uma aula do nosso grupo 6 e nós vamos falar um pouquinho sobre pontuação, tá? Nós sabemos que existem vários tipos de pontuação. Nós já vimos sobre ponto final, dois pontos, vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação, né? Existem vários sinais gráficos que indicam pontuação. Hoje nós vamos estudar três em específico. Quais são eles? Nós vamos estudar sobre as reticências, sobre as aspas e sobre os parênteses, certo? Então nós vamos estudar um pouquinho quando usar cada um deles, quando usar reticências, quando usar aspas, quando usar os parênteses, né? Existem vários motivos para se usar esses sinais gráficos, que é o que a gente vai ver hoje, tá bom? Então eu gostaria que vocês abrissem a apostila de vocês, do grupo 6, lá na página 316, que nós vamos falar um pouquinho sobre pontuação, certo? Então vamos lá. Eu vou começar lendo, vocês vão acompanhando aí comigo na apostila, tá bom? Os sinais de pontuação são importantes para uma boa organização da escrita. Eles tornam mais clara a mensagem que se deseja transmitir, contribuindo para a coesão e a coerência do texto. Além disso, eles aproximam a linguagem escrita da oral, ao indicar a pausa e a entonação que ocorre na situação de fala. As reticências, as aspas e os parênteses são sinais que marcam em especial a melodia ou a entonação no texto. Veja a seguir as principais situações de uso desses três sinais. Então, nós vamos ver quais são as principais formas de usar as reticências, as aspas e os parênteses. Nós vamos começar das reticências, certo? Então, primeiro ponto, quando é que eu posso usar as reticências? Então, para indicar a interrupção ou a suspensão de ideia ou de pensamento. Podem ser seguidas por considerações acessórias. Então, quando eu quero pontuar uma interrupção de ideia ou uma suspensão de ideia, ou seja, eu parei ali e não quero falar mais, eu posso usar as reticências. Então, olha o exemplo que ele nos deu. Tinha pensado em ir. Será que o tempo melhorará? Vou levar capa de chuva. Então, aqui é como se as ideias fossem sendo suspensas. Então, aí ele usou as reticências. Número 2. Para indicar sensações ou sentimentos que são externados na oralidade, como hesitação, surpresa, ironia, dúvida, suspense, tristeza e etc. Acho que está certo, mas pode ser que essa parte esteja incoerente. Então, eu também posso usar as reticências para indicar surpresa, para indicar suspense, para indicar uma hesitação, uma ironia. Então, existem várias maneiras de se usar a reticência. Agora, uma coisa eu digo para vocês. A reticência, ela é mais usada em textos narrativos, em textos descritivos. Em textos informativos e textos argumentativos, não é interessante o uso das reticências, tá bom? Por quê? Porque a reticência indica que algo foi omitido da minha frase. Então, em um texto informativo ou explicativo, é interessante que tudo seja passado para o leitor, tá? A não ser que no texto informativo, por exemplo, tenha a fala de uma pessoa. Aí, neste caso, nós vamos colocar as reticências lá na fala, tá bom? Número 3. Para indicar uma ação não acabada. O pássaro voava. Então, o voava, ele terminou de voar? Não. Então, eu posso pôr as reticências para indicar que a ação ainda não terminou, né? 4. Para indicar que uma ideia foi completada, cabendo ao leitor imaginar uma situação para completá-la. Eles explicaram o motivo do problema. Porém, você sabe como é a empresa. Então, aí ele deixa esse suspense para o próprio leitor criar aquilo que ele achar mais adequado para aquele texto naquele momento, certo?
Para indicar em diálogos a interferência da fala de outra personagem. Eu disse para ele que se você o perdoou. Então, uma pessoa entrou dentro da fala da outra. Então, eu posso usar as reticências nesse caso. E o número 6, para realçar uma palavra ou uma expressão. As reticências são colocadas antes do termo que se deseja dar ênfase. Adivinha o que eu ganhei? 3 pontinhos. Uma viagem. Então, você põe as reticências antes do elemento que você quer enfatizar para dar aquele suspense, né? E depois o elemento vira em seguida, tá bom? Então, esses aqui são alguns casos de uso das reticências, ok? Agora nós vamos ver em relação ao uso das aspas, né? As tão conhecidas aspas. Então, nós vamos ver quando é que nós devemos usar as aspas. Primeiro caso, para indicar uma citação com as aspas colocadas no início e no final dela. Isso aí, gente, é primordial. O que é uma citação? Quando eu pego a fala de outra pessoa e coloco dentro do meu texto. Por exemplo, vocês já viram a frase de Platão que diz: penso, logo existo. Quando ele diz penso, logo existo, se eu quero colocar essa frase no meu texto, eu tenho que colocar ela entre aspas. Por quê? Foi eu que disse essa frase? Foi eu que criei? Não. Então, como eu estou copiando de alguém, eu tenho que colocar essa frase entre aspas, certo? E lembrando que, se for uma citação, se for a frase de alguém, eu tenho que colocar aspas no início da frase e no final da frase, certo? O autor, exemplo, o autor José de Alencar descreveu Iracema como a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa de uma graúna. Então, observem que quando ele põe esse trecho entre aspas, porque foi o José de Alencar que criou o trecho. Então, por isso que o trecho tem que vir entre aspas, ok? 2. Para destacar palavras que não fazem parte da norma padrão da língua portuguesa, como estrangeirismos, gírias, neologismos e etc. Então, hoje, se você for digitar alguma coisa, quando a palavra não é de origem brasileira, a gente geralmente põe em itálico. Mas quando vocês vão escrever, não tem como mudar o tipo de letra. Então aí o que você vai fazer? Se a palavra for um estrangeirismo, for uma gíria ou for um neologismo, você vai colocar a palavra entre aspas, certo? Ok? Exemplo, combinamos de nos reunir em um brunch. Brunch é uma palavra americana, é um estrangeirismo. Então, por isso, ele veio entre aspas, tá? Mesma coisa que se você fosse colocar... deixa eu ver... software. Quando a gente cita software, a gente coloca entre aspas. Por quê? Porque não é uma palavra brasileira, é um estrangeirismo, né? Quando você vai falar de gírias, tem que ter muito cuidado. Por exemplo... mano, cara, se você vai usar isso dentro da frase e não é um texto narrativo, é interessante que você coloque entre aspas, porque são gírias, tá? E assim por diante. Número 3. Para dar ênfase a alguma palavra ou expressão. Para enfatizar uma palavra ou expressão, também posso usar as aspas. Exemplo, o não do pai deixou o filho quieto. Então, o não, ele quis enfatizar que o pai disse não, certo? 4. Para indicar ironia, posso colocar entre aspas. A festa estava muito divertida. Fomos embora antes de a comida ser servida. E o número 5, para indicar títulos de obras literárias e artísticas. Lemos o conto A Cartomante, de Machado de Assis, na aula de ontem. Então, sempre que você for citar o nome de uma obra, de um filme, é interessante que você coloque entre aspas. Isso nós estamos falando, gente, na hora de escrever, tá? Por quê? Porque se a gente for digitar, existem outras ferramentas que nos ajudam a diferenciar a palavra, por exemplo, tá bom? Ok? E agora, nós vamos ver em relação aos parênteses. Primeiro, quando é que eu posso usar os parênteses?
parênteses para intercalar informações acessórias no texto, como, por exemplo, explicações. Chegamos tarde, havia muito trânsito e perdemos o voo. Ou comentários e reflexões. O jogo estava muito ruim, o narrador também era péssimo. Os times teriam de mudar suas táticas. Então, observem que foram comentários acessórios. Então, por isso que eu vou colocar entre parênteses, tá? Datas. Machado de Assis, 1839 a 1908, que é o ano de nascimento e de morte dele, é considerado um dos maiores escritores do Brasil. Então, se eu quiser colocar datas, é interessante colocar entre parênteses. Referências bibliográficas, de onde eu estou tirando essa frase. O autor José de Alencar descreveu Iracema como a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos negros como a asa de uma graúna. Aí ele colocou Alencar, 1865. Alencar é o sobrenome do autor José de Alencar. E 1865 foi quando o livro Iracema foi publicado. Então, sempre que você for fazer uma referência bibliográfica, você tem que fazer esse tipo de coisa que eles fizeram aqui, tá? Por quê? Porque ele precisa saber, o leitor, de onde você tirou isso. Então, ele precisa saber quem é o autor do texto e quando foi publicado o texto. Porque, a partir dessas informações, ele consegue achar de que obra você está se referindo dentro do texto, tá? Certo? Então, é bem tranquilo, é bem simples, não é difícil. Então, agora nós vamos fazer os exercícios da aula, tá bom? Então, vamos lá, vocês vão abrir para mim na página 330. 330, nós vamos ler aí um textinho primeiro. Página 330. Então, lá na página 330, nós vamos começar lendo um trecho, certo? Então, vamos ler um trecho aí. Maio. Leia a seguir o trecho de uma crônica de Lima Barreto para responder as questões de 1 a 3. Maio. Estamos em maio, o mês das flores, o mês sagrado pela poesia. Não é sem emoção que o vejo entrar. Há em minha alma um renovamento. As ambições desabrocham de novo e de novo, me chegam revoadas de sonhos. Nasci sob o seu signo a 13 e creio que em sexta-feira, e por isso também a emoção que o mês sagrado me traz, se misturam recordações da minha meninice. Agora mesmo estou a lembrar-me que, em 1888, dias antes da data áurea, meu pai chegou em casa e disse-me: a lei da abolição vai passar no dia de teus anos. E de fato passou. E nós fomos esperar a assinatura no Largo do Paço. Na minha lembrança desses acontecimentos, o edifício do antigo Paço, hoje repartição dos telégrafos, fica muito alto, um skyscraper. E lá de uma das janelas eu vejo um homem que acena para o povo. Beleza. Número 1. Nesse texto, qual é o termo que está em destaque? E por que ele está em destaque? Então, se vocês observarem aqui, ó, o único termo que está escrito em forma diferente é o termo skyscraper. Por que ele está diferenciado no texto? Porque ele é um estrangeirismo. Skyscraper significa arranha-céu em inglês. Então, ele utilizou esse termo aqui no texto. E como esse texto é digitado, por isso não veio entre aspas, ele só mudou o formato da letra, certo? Então, qual é o termo destacado? Skyscraper. E por que ele está destacado? Porque ele é um estrangeirismo. Então, vou colocar lá. Então, número 1, o termo é skyscraper e está em destaque
certo? Pois trata-se de um estrangeirismo. Continuando. Número 2. Caso esse termo não estivesse em itálico, seria possível usar qual sinal de pontuação para destacá-lo? Se ele não fosse digitado, meninos, como é que vocês colocariam esse termo em destaque? Nós colocaríamos entre aspas. Então, aí no número 2 vocês podem colocar. Nós usaríamos as aspas. Certo? Usaríamos as aspas. Número 3. Reescreva o parágrafo a seguir, acrescentando os sinais de pontuação que estão faltando nele. Então, vamos ver o trecho aí. Em sua crônica, Maio, Lima Barreto faz uma relação entre seu aniversário e a data da lei de abolição da escravidão no trecho. Agora mesmo estou a lembrar-me que, em 1888, dias antes da data da Lei Áurea, meu pai chegou em casa e disse-me: a lei da abolição vai passar no dia de teus anos. Então, primeiro, gente, vamos começar. Lá tá assim, ó, em sua crônica Maio. Então, como eu estou dando o nome de uma obra, de uma produção artística, que no caso aí é uma crônica, então eu tenho que colocar o nome dela entre aspas, né? Então aí nós vamos colocar, ó, em sua crônica, Maio, Lima Barreto, aí para vocês não terem que escrever tudo de novo, vocês podem colocar reticências aqui, porque o trecho vai continuar, né? E aí ele vai parar lá assim, ó. No trecho, vamos colocar aqui, ó, no trecho. Porque aí ele vai começar, ele vai copiar um trecho da obra. Como ele vai copiar um trecho da obra do Lima Barreto, nós temos que colocar entre aspas, né? Então aí abre as aspas e aí vocês vão colocar. Agora mesmo. Aí, para não ter que copiar tudo de novo, põe os 3 pontinhos e aí a gente vai lá pro final, que é quando ele diz lá, no dia de teus anos. Aí eu vou fechar aspas e ponto final, certo? Então, o que estava faltando aí eram só as aspas, tá bom? Que estavam faltando aí nesse trecho, ok? Vou dar um tempinho para vocês copiarem. Número 4. Assinale a frase em que os parênteses foram usados para dar uma explicação. A primeira frase está: a Conferência do Rio de Janeiro, 1992, foi um marco para o conceito de desenvolvimento sustentável. Gente, o que está entre parênteses aí é uma data e não uma explicação, né? Então, esse daí a gente deixa sem marcar. Próximo. Fui ao médico. Estava tossindo muito. Depois dei uma volta pelo centro da cidade. Aí tem uma explicação? Tem. Ele está explicando por que ele foi ao médico. Ele foi ao médico porque ele estava tossindo muito. Então, marquem o xizinho nessa daí. E a próxima. Todos, menos eu, gostavam daquele filme de super-heróis. Quando ele diz o menos eu, ele não tá dando uma explicação. Ele tá fazendo aí uma excitação ou ele está fazendo um comentário acessório. Ele não está dando uma explicação, tá? Então, a única que vocês vão marcar é a segunda frase, que vocês vão marcar o xizinho,
tá? Número 5, leia o diálogo a seguir. Você irá à reunião amanhã? Vou ver. Tenho de terminar uns trabalhos antes. O emprego das reticências na segunda fala sugere tristeza, ironia ou dúvida? Gente, quando ele diz vou ver, já gera uma dúvida. Então, aí vocês marquem lá na número 5 a última dúvida, certo? Número 6. Em relação à frase, o famoso quadro Guernica foi pintado por Pablo Picasso, 1881 a 1973. Por que as frases foram usadas, por que as aspas foram usadas nessa frase? Por que Guernica veio entre aspas? Porque Guernica é o nome de uma obra artística de Pablo Picasso. Então, coloque aí na letra A. Porque Guernica é o título de uma obra de arte. Então, coloque aí na letra A. Porque Guernica é um título de uma obra de arte. Letra B. Para que foram usados os parênteses? Os parênteses foram usados para indicar a data de nascimento e morte de Pablo Picasso, que é o autor da obra, né? Então, coloquem para isolar a data de nascimento e morte, para isolar a data de nascimento e morte do pintor Pablo Picasso. Para isolar a data de nascimento e de morte do pintor Pablo Picasso. Certo? Continuando lá na página 332. 7. Explique os usos das aspas nas seguintes frases. Letra A. O trabalho final ficou muito bom. Darei um feedback detalhado na próxima aula. Por que a palavra feedback veio entre aspas? Coloquem aí. Porque ela é um estrangeirismo. Feedback é uma palavra inglesa. Então, coloquem aí. Para colocar em destaque um estrangeirismo. Para colocar em destaque um estrangeirismo. Letra B. O sorvete de chocolate estava tão gostoso que nunca mais conseguiu comer chocolate. Então, esse daí ele serve para indicar uma ironia. Então, coloquem na letra B. Para indicar uma ironia. E a letra C. Depois de abrir o jogo, o mistério foi resolvido. Abrir o jogo está entre aspas porque é uma gíria. Coloquem para destacar uma gíria. Então, a número 7, a letra A ficou para destacar um estrangeirismo. Letra B, para indicar ironia. E a letra C, para destacar uma gíria. Ok? Número 8. Na frase, pare de provocar seu irmão. Agora! Qual é o objetivo do emprego das reticências? Por que as reticências foram usadas aí nessa frase? Porque ela quer realçar o termo agora, certo? Então, coloquem aí, as reticências foram usadas. As reticências foram usadas para destacar o termo agora.
As reticências foram usadas para destacar o termo agora. Ok? Então, vou apagar aqui pra gente continuar a próxima. Deixa eu só pegar um álcool ali, meninos. Então, vamos lá, nós paramos no número 9, não é? Número 9. Número 9 está assim. Construa frases utilizando o sinal de aspas e incluindo o que se pede nas alternativas a seguir. Então, nós vamos usar as aspas, colocando isso que está em cada uma das opções. Na letra A, ele quer que a gente coloque uma citação. E agora? Vamos colocar uma citação aqui? Vamos pensar numa frase de alguém muito conhecida? Vamos pensar. Vamos colocar que eu citei na teoria agora, né? Penso, logo existo. Vamos colocar essa frase? Então, a gente vai começar assim, ó. Platão, filósofo grego, sempre afirmava que penso, logo existo. Então, aí a gente coloca toda a frase em aspas, certo? Na letra B, ele quer que a gente crie uma frase em que a gente vai colocar entre aspas uma ironia. Então, vamos colocar assim, ó. Aquele garoto era tão quieto que quebrou todos os brinquedos da casa. Isso daqui caracteriza uma ironia, certo? E a letra C, ele quer que a gente coloque um neologismo. O que é um neologismo? O neologismo é uma palavra criada por nós ou por qualquer pessoa e que essa palavra ainda não esteja incorporada ao dicionário, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente cria vários neologismos todos os dias, só que esses neologismos não são incorporados à nossa língua, né? Então, vamos pensar no neologismo aqui para a gente criar uma frase. Quando a gente diz, por exemplo, ó, aquele garoto era
impostoso. Quando eu digo impostoso, eu criei a palavra impostoso, que significa impossível mais custoso, certo? Então eu coloquei entre aspas, por quê? Porque essa palavra foi uma palavra que eu criei, certo? Ela não existe, ela não está incorporada na nossa língua, não está incorporada no dicionário, por isso que ela veio entre aspas, porque foi uma palavra que eu criei, ok? Se vocês quiserem criar os exemplos de vocês, fiquem à vontade, tá? Aqui eu coloquei só um exemplo para vocês verem como é que vocês teriam que fazer, tá bom? A número 10 é uma questão do Enem, então observem lá. LJC. 5 tiros? Brincando de pegador? O PM pensou que hoje, cedinho. Os sinais de pontuação são elementos com importantes funções para a progressão temática. Nesse mini conto, as reticências foram utilizadas para indicar. Quando ele diz o PM pensou que, é uma informação que está ali, mas é uma informação que está escondida. Então, vocês vão marcar a letra B, quando ele diz ali, ó, uma informação implícita. O que é algo implícito? É algo que não está visível. Nós sabemos que existe, mas não está visível, certo? A número 11. Observe a imagem e, com base nela, escreva uma frase que haja parênteses e outra que haja reticências. Então, nós vamos criar duas frases. Uma delas tem que ter parênteses e a outra tem que ter reticências. E nós temos que usar a imagem como orientação. A imagem é uma menina que está segurando uma maçã e um bolinho, né? Parece um cupcake, né? Então, eu vou apagar aqui pra gente fazer aqui em cima. Então, essa parte aí já está lá na página 333. Página 333. É a número 11. Então, primeiro, a gente vai criar uma frase em que tenha parênteses. Lembrando que os parênteses servem para indicação de data, indicação de um comentário ou uma indicação de uma explicação, né? Então, vamos colocar assim, ó. Não sei se como uma maçã. Aí a gente põe assim, ó, que é mais saudável. Ou um bolo, que é mais gostoso. Então, eu adicionei comentários acessórios. Então, essa é a primeira frase em que a gente tinha que usar os parênteses, né? Agora, nós temos que criar uma usando reticências, né? Então, a gente pode colocar assim, ó. Estou em dúvida. Maçã ou bolo? Porque aí eu vou colocar em destaque a maçã ou o bolo, certo? Que gera a nossa dúvida, né? Então, número 12 agora. Na frase, nessa confusão, o único lado positivo, se é que havia algum, foi cooperação entre os colegas. Os parênteses foram empregados com que finalidade? Então, eles foram empregados para intercalar um comentário.
Então, coloque aí. Os parênteses foram usados para intercalar um comentário. Os parênteses foram usados para intercalar um comentário. Ok? Então, o que vocês vão fazer na 13? A 13, vocês vão retirar um trecho de um haikai ou de um mini conto que tenha sido apresentada neste capítulo e escreva um pequeno comentário sobre ele. Você deve fazer a citação do trecho em seu texto, de acordo com as regras de pontuação que aprendeu neste conjunto de módulos. Então, eu vou voltar com vocês lá para a gente escolher alguma coisa lá Vamos escolher um mini conto, né? Melhor pra gente fazer. Ou um haikai. Deixa eu pegar a aula aqui pra ficar mais fácil pra vocês, né? Vamos falar do haikai. Vamos ver se tem algum haikai aqui. Ele tem um haikai aqui do Monteiro Lobato, ó, por exemplo, quando ele diz lá, ó, ao luar, como reconhecer a flor da cerejeira? Deixando-nos guiar pelo seu perfume. Então, aí vocês podem pegar esse trecho, esse pequeno haikai, e fazer um comentário sobre ele. O que é que você achou desse trecho, tá? E depois vem os exercícios propostos, eu gostaria que vocês tentassem fazer. Depois eu vou colocar a resolução lá na plataforma para vocês corrigirem, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me chamem no WhatsApp, eu estou online todos os dias, tá? Podem me chamar, que se eu não responder é porque ou eu estou dando aula ou porque não estou podendo responder no momento. Mas assim que eu ver a mensagem, eu respondo para vocês, tá bom? Beijo, beijo, fiquem com Deus e até mais!